Da mesma forma que um parquinho possui normas, o cosmos está sujeito às leis da física. A inata curiosidade humana muitas vezes nos leva a nos cansarmos dos jogos tradicionais, mas para explorarmos novos horizontes é essencial compreendermos a estrutura fundamental da existência, incluindo o espaço-tempo e as leis que regem o comportamento deste enigmático universo. Nós compreendemos que os objetos têm a capacidade de se deslocar no espaço, mas ao fazê-lo, eles também percorrem constantemente a dimensão temporal que sempre nos acompanha. Tudo parece bastante intuitivo quando os objetos se movem em velocidades baixas. No entanto, é quando um objeto se aproxima da velocidade da luz que eventos estranhos começam a se desenrolar. Imagine, por exemplo, a possibilidade de enxergar seu próprio reflexo em um espelho enquanto se desloca à velocidade da luz. Como o universo reescreveria eventos se você voltasse no tempo e tentasse modificá-los? Isso nos leva a explorar a solução para o paradoxo do Avon. No vasto cosmos, a velocidade da luz atua como um limite fundamental para a rapidez com que qualquer coisa pode se mover ou qualquer processo pode ocorrer, mesmo em escalas moleculares minúsculas. A transmissão de informação ocorre à velocidade da luz, embora não a tenhamos medido diretamente. Em vez disso, possuímos dados em que envolvem o tempo de ida e volta da reflexão da luz em um espelho. A suposição é que a velocidade da luz seja constante em ambas as direções. Mas e se isso não for verdade? Imagine que uma mensagem importante seja enviada da Terra para os primeiros colonizadores de Marte. A mensagem indica que o sinal foi enviado à meia-noite. Então, para calcular o tempo de viagem da mensagem, ajustem seus relógios. Isso nos permite determinar que a luz leva 24 minutos para ir a Marte e voltar à Terra. Os colonos marcianos supõem que a luz viaja a metade desta velocidade na ida e na volta. Então, eles ajustam seus relógios para 12 minutos após a meia-noite ao receberem a mensagem. No entanto, isso implicaria que a luz viajou a apenas 50% da velocidade normal para Marte, levando 24 minutos para alcançar o planeta. Inconscientes desta discrepância, os colonos respondem à mensagem ajustada, marcando seus relógios 12 minutos após a meia-noite. Enquanto isso, o sinal de resposta está retornando à Terra instantaneamente, fazendo com que os cientistas registrem meia-noite e 24 em seus relógios quando recebem a mensagem. Eles presumem que o sinal levou 12 minutos para chegar, embora haja uma diferença de tempo de 12 minutos. Esse exemplo ilustra como compreender a velocidade da luz é essencial para desvendarmos a misteriosa natureza do tempo. Mas, o que exatamente é o tempo? E como podemos defini-lo? Quando pensamos no tempo, frequentemente o associamos à mudança das estações ou a ferramentas que usamos para coordenar encontros. No entanto, o tempo não parece seguir as mesmas regras que o espaço, com um limite para o quão rápido podemos nos mover nele. A Terra orbita o Sol a uma velocidade relativamente lenta, mas não há um relógio universal em que todos possamos usar como referência comum, já que o tempo parece fluir de maneira diferente para cada indivíduo. A teoria da relatividade geral de Einstein observa a estranha conexão entre velocidade e tempo, especialmente quando os objetos se movem a velocidades extremamente altas. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo para este objeto parece desacelerar para os observadores externos, um fenômeno conhecido como dilatação do tempo relativística. Para os fótons que não possuem massa e sempre se movem à velocidade da luz, o tempo não passa, sua jornada é instantânea.
No entanto, para observadores em movimento, o tempo flui normalmente quando observamos os fótons cruzando o espaço. Isso nos leva a um cenário hipotético. Imagine um foguete viajando a 99,99% da velocidade da luz. Se um passageiro lançar uma bola na direção do movimento do foguete, as velocidades da bola e do foguete somarão, como esperado na física newtoniana clássica. Mas, se o passageiro ligar uma lanterna ao invés disso, a luz não ganhará velocidade adicional. Ambos, a tripulação do foguete e um observador na Terra, medirão a velocidade da luz da lanterna como constante e independente da velocidade da fonte. Isso levanta um problema. Se a velocidade da luz não muda, algo deve ter acontecido com o tempo. Suponhamos que viajar no tempo para o passado requer alcançar velocidades superiores à velocidade da luz. No entanto, a velocidade da luz é um limite unificado tanto para o movimento no espaço quanto no tempo. Portanto, a única opção é redistribuir a velocidade entre essas dimensões. Hoje podemos olhar para trás no tempo de forma limitada, baseando-nos no tempo que a luz leva para viajar de um lugar distante para nós. No entanto, imagine um futuro distante em que poderíamos não apenas olhar para trás no tempo, mas também viajar para lá sem exceder a velocidade da luz. Alguns cientistas propuseram ideias como a construção de uma megaestrutura chamada cilindro basculante, que distorceria o tempo. Voar ao redor deste cilindro em uma trajetória espiral permitiria viajar para o passado. No entanto, essa teoria é altamente especulativa e requer tecnologia e conhecimento que ainda não possuímos. Além disso, algumas teorias sugerem que o tempo pode não ser linear, e sim uma dimensão similar ao espaço, em que o passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Isso é conhecido como a teoria do universo em bloco, ou eternismo. Sob essa perspectiva, viajar para o passado seria possível, mas os eventos já estariam pré-determinados, sem livre-arbítrio. Isso poderia resultar em loops de eventos interligados, em que o futuro afeta o passado e vice-versa, criando um ciclo fechado. Para ilustrar isso, considere um autor que encontra um bloco de notas inspirador em uma livraria antiga e, após escrever um livro, acidentalmente deixa seus rascunhos em outra livraria. O dono dessa loja colocaria os rascunhos à venda, levando o autor a encontrá-los novamente anos depois. Este ciclo de eventos é predeterminado e não permite escolhas alternativas. Em resumo, o entendimento da velocidade da luz e sua relação com o tempo é crucial para explorarmos os mistérios do universo e das viagens no tempo, embora muitas questões permaneçam não resolvidas e sujeitas à especulação científica. Imagine agora um cenário em que um dia você recebe uma carta misteriosa em sua porta. Essa carta contém instruções detalhadas de como construir uma máquina do tempo. Surpreendentemente, a carta não possui informações sobre o remetente, deixando-o intrigado sobre sua origem. Anos passam e você finalmente consegue construir uma máquina do tempo totalmente funcional. Enquanto está diante desta criação tecnológica milagrosa, você não consegue deixar de pensar na enigmática chegada da carta. Impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de resolver este enigma, você embarca em uma jornada de volta no tempo. Ao chegar ao passado, você procura por seu eu mais jovem e entrega a ele exatamente a mesma carta que você recebeu. No entanto, à medida que faz isso, descobre algo surpreendente. Você mesmo é o remetente original da carta. Apesar desta revelação, a origem da carta ainda permanece obscura. Você parece estar preso em um ciclo de autorreferência, sem clareza sobre como ele começou ou terminou. Esta situação levanta o paradoxo de Bootstrap, que, por sua vez, apresenta outro problema: o paradoxo da restauração. Um objeto preso em um ciclo perpétuo de looping temporal
inevitavelmente envelhecerá e se deteriorará, chegando a um ponto em que ele não poderá mais ser usado para sustentar a existência da viagem no tempo. Mesmo que você tenha pleno conhecimento de sua jornada ao passado e um plano de ação claro, muitos paradoxos ainda persistiriam. Um exemplo famoso é o paradoxo do avô, no qual você não seria capaz de viajar para o passado e impedir seus avós de se encontrarem, pois isso contradiria a sua própria existência e, consequentemente, a capacidade de usar uma máquina do tempo. Portanto, parece impossível que um viajante do tempo possa mudar substancialmente o passado. No entanto, pesquisas recentes sugerem uma solução para o paradoxo do avô. Na mecânica quântica, há um fenômeno conhecido como superposição quântica, em que partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Os cientistas aplicaram este conceito ao paradoxo do avô e descobriram algo intrigante. Um viajante do tempo que tenta alterar o passado apareceria em um estado extraordinário, existindo em múltiplas versões do mesmo passado simultaneamente. Em uma dessas versões, o viajante do tempo falha em organizar eventos que levariam à morte do seu avô, permitindo que a história siga seu fluxo natural. Em outra versão do passado, o viajante do tempo é bem-sucedido em sua missão. Ambos os estados do passado são igualmente reais, mas o resultado final permanece indeterminado até que alguém observe ou meça ambos. Essas possibilidades coexistem simultaneamente como fios paralelos no tecido do tempo. A resolução ocorre quando este loop é observado, momento em que o universo opta por um dos resultados. Este conceito não é estranho para os cientistas, já que ocorre na famosa experiência de fenda dupla na física quântica. Essa ideia sugere que o universo sempre existe em uma superposição de estados e múltiplos resultados são igualmente reais até que sejam observados. Isso poderia explicar a aparente ordem dos eventos nos paradoxos do tempo e, ao mesmo tempo, oferecer uma solução para o problema do livre-arbítrio. Uma interpretação que aborda esses paradoxos é a teoria dos muitos mundos, ou multiverso. Imagine uma série de universos se desdobrando toda vez que alguém viaja para o passado. Cada ação cria uma ramificação, formando uma íntrica rede de universos, cada uma com sua própria versão dos eventos. Isso perpetua indefinidamente, criando uma complexa teia de realidades paralelas. No entanto, é importante notar que essas ideias ainda são altamente teóricas e especulativas. A viagem no tempo e seus paradoxos continuam a desafiar nossa compreensão e podem permanecer um enigma intrigante por muito tempo. A possibilidade de um universo de múltiplos mundos adiciona uma perspectiva fascinante à discussão, sugerindo que nossa realidade pode ser ainda mais complexa do que imaginamos. Você acha que algum dia seremos capazes de fazer o tempo fluir para trás, ou o tempo é apenas uma ilusão que nos ajuda a navegar neste mundo confuso? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva para mais conteúdos como este e curta o vídeo para fortalecer o canal. Te vejo no próximo vídeo.